Filipe IV de Espanha e III de Portugal nasceu em abril de 1605 em Valladolid e era filho de Filipe II e Dona Margarida da Áustria. Subiu ao trono de Portugal em 1621 e dele foi derrubado pela Revolução Libertadora do 1º de dezembro de 1640. Morreu em 1665. Foi um rei que confiou cegamente no seu valido o Conde Duque de Olivares, o homem que cavou a sepultura do Império dos Áustrias. Como rei, o que é que nós podemos dizer deste Filipe IV de Espanha, III de Portugal, que conseguiu o impensável, que foi ser muito pior do que os outros dois Filipes? Quando Filipe IV de Espanha, III de Portugal, a quem chamaram o Grande, subiu ao trono em 1621, a Espanha encontrava-se envolvida na Guerra dos 30 anos. O poder dos Áustrias, daquele imenso império sonhado e construído por Carlos V, caminhava para o seu fim. E Filipe III, um homem que confiou cegamente em Dom Gaspar de Guzmán, o seu valido, Conde Duque de Olivares, ia ser, afinal de contas, o coveiro desse grande império. Dom Gaspar de Guzmán era um homem cruel. Não tinha qualquer sentimento de piedade, era um ambicioso, duríssimo, ambicioso. E tudo isso se refletiu na sua governação, quer interna, quer de negócios estrangeiros. Sem nunca ninguém ter sabido muito bem porquê, Filipe IV, III de Portugal, confiava cegamente neste homem, a ponto de dedicar a sua vida às caçadas, à proteção das artes e às artistas, de quem foi mecenas, protetor e mais algumas coisas. No seu reinado surgiram nomes ilustríssimos na cultura universal: Velázquez, Zurbarán, Tirso de Molina, homens que deixaram o nome da Espanha altíssimo na história da arte, mas também artistas famosas, como o caso de Maria Calderón, mãe do bastardo real Dom João da Áustria, que tinha o mesmo nome do lendário vencedor de Lepanto.
Espanha enfrentava a França, enfrentava a Holanda, a Suécia, o Palatinado, a Dinamarca, batia-se no mar contra a Inglaterra, no Roussillon contra o Grande Condé e, por algum lado, com a política desgraçada do Conde Duque de Olivares, por algum lado, a imensa fortaleza espanhola tinha que começar a ruir. E o primeiro sinal de ruptura veio da Catalunha. Os catalães, que estavam fartos da arrogância, do despotismo, da crueldade dos governadores espanhóis, que pagavam impostos pesadíssimos, que tinham levantado à custa própria uma força militar para combaterem contra os franceses no Roussillon, viram-se de pronto humilhados quando o exército espanhol do Marquês de Balvares exigiu pela força o aboletamento na Catalunha pago pelos catalães. Uma comissão de populares dirigiu-se então ao governador, Conde de Santa Coloma, para protestar mais aquele abuso. E o Conde de Santa Coloma não teve com meias medidas. Mandou prender os representantes do povo catalão. É claro que as coisas não iam ficar por aqui. Os acontecimentos dos anos 20 do século XVII, quer na Europa, quer no ultramar, preconizavam o fim dos Áustrias e, por arrastamento, a queda de Portugal. Na Europa, reduzido à expressão mais simples, carregado de impostos, arruinado, era cada vez mais absorvido pela Espanha, dentro do plano do Conde Duque de Olivares, prestes a tornar-se numa província da monarquia espanhola. E no ultramar, a perda do Império, por quedas sucessivas, também era uma evidência. No Brasil, pois os holandeses pirateavam a seu belo prazer. Em 1624, 38 navios da Companhia das Índias Ocidentais tinham atacado Pernambuco e Bahia e tudo se preparava para a tomada definitiva daquela nossa colónia. No Oriente tínhamos perdido Java, Sumatra, Ternate e Malaca e Goa e Ceilão resistiam a muito custo aos ataques sucessivos dos holandeses e dos próprios nativos. Mas abriu-se, com a revolta da Catalunha, uma janela de esperança em Portugal. Abriu-se, finalmente, a possibilidade de explorar a fraqueza, quanto mais não fosse momentânea, dos espanhóis, mesmo aqui, ao lado da fronteira. E essa revolta da Catalunha foi como uma luz que se tivesse aberto para os portugueses, amantes da pátria e ansiosos por terem sentado no seu trono um rei português. A situação na Catalunha
era seguida em Portugal com a máxima atenção e de uma forma apaixonada. Na revolta catalã viam os portugueses uma janela de oportunidade para poderem se sacudir de vez com o jugo estrangeiro. Esse jugo que era cada vez mais pesado, pois a situação na Catalunha levava a que o conde Duque de Olivares lançasse sobre os portugueses cada vez mais impostos, cada vez mais exigências e o submetesse cada vez a maiores humilhações. Foi o caso do pesado tributo aplicado à cidade de Évora em 1637, um tributo de 2.000 ducados, para acudir às operações no Condado da Catalunha. Levantou-se o povo de Évora em revolta e o corregedor André de Moraes Sarmento, exigindo o pagamento desse tributo, fê-lo da pior forma. E o povo revoltou-se. O corregedor chamou então o juiz do povo e o seu escrivão e responsabilizou-os não só pelo pagamento do tributo, mas como pelo fim dos desacatos. Isto foi lançar gasolina no fogo. O povo revoltou-se e veio para a rua. O corregedor fugiu. A multidão começou a assaltar as casas dos principais funcionários e quis destruir o palácio do Conde de Basto, que tinha sido vice-rei. Olivares procurava enviar emissários para pôr nos eixos, meter na linha o povo de Évora. E isso não era possível. Além da sua revolta, além de tudo aquilo que estava ligado com o não querer pagar o imposto, além de tudo aquilo que estava ligado com o sentimento profundo que começava a nascer na alma do povo contra a opressão espanhola, apareciam uns papéis assinados por um louco desedor chamado o Manuelino. Estes papéis vinham ao encontro de tudo quanto no fundo da alma do povo português lhe falava do sebastianismo, de 5 séculos de sofrida independência, até aquelas pequenas mentiras de Frei António Brandão e Frei Bernardo de Brito sobre o milagre de Ourique, sobre as cortes de Lamego. Mas quem fazia esses papéis? Quem fazia esses papéis era alguém com uma grande capacidade intelectual, alguém que conhecia profundamente bem o povo, porque a linguagem em que eles eram feitos era uma linguagem de revolta, uma linguagem de revolução, uma linguagem extremamente perceptível, mas também uma linguagem profundamente culta. Era então vice-rainha de Portugal, Dona Margarida da Áustria, Duquesa de Mântua, que em 1635 tinha vindo para Lisboa e que devia a sua nomeação a um dos membros do Conselho de Portugal em Madrid, Diogo Soares. Este Diogo Soares era parente de um português renegado, um homem de uma baixeza vil, chamado Miguel de Vasconcelos. Em 1635, Miguel de Vasconcelos foi nomeado secretário da Duquesa de Mântua e com ela veio para Lisboa. Em 1637, quando da revolta que já se chamava do Manuelinho, o Vasconcelos mandou a Évora o Conde de Linhares, com a incumbência de levar os magistrados a pedirem perdão a Filipe IV e a levarem o povo a pagar o tributo acrescentado, é claro. Os magistrados fugiram e o povo, esse levantou-se noutra revolta, a revolta das Janeiras de 1638. Imediatamente o Vasconcelos mandou a Évora uma alçada, dirigida pelo corregedor Diogo Fernandes Salema e que vinha acompanhada por tropas comandadas pelo Duque de Beja. A repressão que aqui se fez foi horrível. Foi uma verdadeira barbaridade. Em praça pública, justiçaram as estátuas dos magistrados, uma vez que não os conseguiram apanhar. O povo, esse foi forçado a pagar, quase a dobrar, o imposto dos 2.000 cruzados.
Interessa lembrar o nome desses dois patriotas que levantaram Évora, talvez sem saberem bem aquilo que iam originar. Um chamava-se Zinando Rodrigues, era o juiz do povo e era corregedor de espadas. O outro era João Barradas, era fabricante de odres e era o seu escrivão. Aqui em Évora tinha-se dado o primeiro grande levantamento popular contra os Filipes. Aqui em Évora podemos dizer que se começava a restaurar Portugal. Conspirava-se igualmente em Portugal e na Catalunha. Aqui, depois da revolta do Manuelinho, a nobreza procurara no Duque de Bragança Dom João um líder para uma possível revolta que devolvesse a um português o trono de Portugal. No entanto, Dom João de Bragança achou que o momento para uma revolta com sucesso ainda não tinha chegado. Não se encontravam reunidas as condições que permitissem a Portugal vencer todo o poder da Espanha. Então, Dom António de Mascarenhas, um dos chefes desse partido revoltoso da nobreza portuguesa, procurou em Dom Duarte de Bragança, o irmão mais novo de Dom João, um líder para a revolta. Dom Duarte de Bragança era um brilhante militar, era um extraordinário patriota. Tinha-se ilustrado em Áustria, mas era, acima de tudo, um homem de caráter e um tradicionalista profundo. Aceitou participar na revolta. Exigiu ser avisado de quando ela se desencadeasse. Mas negou-se a subir a um trono que achava que por direito pertencia ao seu irmão e nunca, dizia ele, se iria atravessar no caminho do primogênito da sua família, quer para a liderança, quer para o sucesso. Seria capaz de se atravessar, isso sim, no caso do fracasso. Entretanto, na Catalunha, os ceifeiros revoltavam-se. Ocorria a celebrada revolta de Els Segadors. O vice-rei Conde de Santa Coloma caía assassinado e Filipe IV mandava o seu exército invadir o condado. Os catalães pediam o auxílio de Richelieu, inimigo mortal do rei de Espanha. E o Conde Duque de Olivares, primeiro-ministro todo-poderoso, o homem que nos procurava, de qualquer forma, estrangular e acabar com o pouco ou nada de independência que ainda tinha, ordenava para Portugal o levantamento de tropas para acudirem ao exército espanhol que se ia bater na Catalunha. Era nomeado o Duque Dom João como capitão-general das forças portuguesas. Ele era o governador militar de Portugal. A todos os nobres eram passadas ordens estritas de se apresentarem para comandar as ordenanças, conforme eram chamadas as forças portuguesas pelos espanhóis, as ordenanças portuguesas que se iam bater na Catalunha. E tudo corria pelo esgotadíssimo erário português. Aumentavam-se os impostos, o real d'água, a meia-nata, protestavam os fidalgos portugueses, protestava o Duque de Bragança, diziam-lhe de Espanha, pela voz do Conde Duque de Olivares, que Portugal já não era mais do que uma província espanhola e que, portanto, tal qual como as outras, tinha que ter a sua quota parte na salvação do Estado. Caía a máscara aos espanhóis. Era o pé completamente posto no pescoço dos portugueses. Instrumento desta política em Portugal era Miguel de Vasconcelos, o valido Conde Duque de Olivares, um homem sem classificação. Quando Dom João
recebeu a ordem taxativa de Madrid para se apresentar junto de Filipe IV para seguir para a Catalunha, apercebeu-se perfeitamente, claramente, de que assim que pusesse o pé em Espanha, o prenderia. Estava-se em 12 de outubro de 1640. Calcula-se que foi nesta altura que o Duque de Bragança finalmente tomou uma decisão. Conhecedores da situação, os conspiradores que se costumavam juntar aqui no Palácio de Dom Antão Vaz de Almada, hoje o Palácio da Independência, em Lisboa, onde nos encontramos, decidiram mandar um emissário a Vila Viçosa para apresentar a situação ao Duque de Bragança. Foi Pedro de Mendonça que levou essa mensagem dos conspiradores. Encontrou o Duque de Bragança na Tapada de Vila Viçosa, estava à caça, e apresentou-lhe a situação. Os conspiradores estavam decididos a fazer a revolução. E se o Duque de Bragança não quisesse assumir o comando da mesma e a coroa de Portugal, então, depois da Revolução, seria implantada uma república do género da República Holandesa. Dom João Duque de Bragança pediu um tempo para refletir, reuniu-se com o arcebispo de Évora e com o seu secretário António Paes e tomou a sua decisão. Mesmo que Portugal decidisse constituir-se numa república, se os fidalgos assim o entendessem, ele manter-se-ia fiel a Portugal sempre. Nunca abandonaria essa fidelidade. Perguntou-lhe então o seu secretário, pois se mantém fiel a Portugal, por que é que não toma a coroa? Por que é que não lidera a revolução? E o Duque de Bragança disse, pois eu já me aconselhei com a Duquesa Dona Luísa de Gusmão, ela apoia-me, inclusive a Duquesa disse, mais vale morrer reinando que viver servindo. E como ela apoia, eu assumo a liderança da revolução e a coroa de Portugal. Podia então mandar-se dizer para Lisboa que estava tomada a decisão de Dom João Duque de Bragança. Por estafeta, essa mensagem foi enviada aos conspiradores na capital. E os conspiradores começaram então a acertar todos os pormenores para a revolução. É claro, quando aparecem os pormenores a acertar para uma revolução, começam a surgir também as dúvidas, as hesitações. E neste caso as dúvidas e as hesitações vinham de vários lados. Por exemplo, o juiz do povo era o padre Nicolau da Maia e alguns membros da Casa dos 24 diziam que sem uma participação forte, decidida da alta nobreza, dificilmente o povo iria aderir à revolta. Por sua vez, Dom João da Costa, um experimentado soldado, alegava que, estando levantado um exército em Castela para ir combater na Catalunha, quando houvesse uma revolta aqui, era natural que o exército para cá viesse. E nós, na realidade,
nada tínhamos, não estávamos sequer preparados para resistir. Havia outros que eram pela revolta imediata. Era o caso de Dom António Luís de Menezes, o Conde de Cantanhede. Era o caso do Arcebispo de Lisboa, Dom Rodrigo de Menezes. Esse dizia: façam a revolução que os meus eclesiásticos estarão lá. Era o caso de Dom Miguel de Almeida, o velho Dom Miguel de Almeida, que ansiava, dizia ele, por morrer português, mas português num Portugal livre. Ora, estas diferentes opiniões, em reuniões presididas por João Pinto Ribeiro, faziam com que não chegasse a Vila Viçosa uma posição definitiva dos conjurados. E o Duque de Bragança apareceu então como o verdadeiro motor desta revolução. E disse ele: pois bem, estamos comprometidos uns com os outros. Se aí não cumprem a vossa parte do compromisso, eu levanto em armas o Alentejo e vou para diante. Reuniram-se os conjurados no Palácio Bragança, presidida a reunião por João Pinto Ribeiro. Isto estava-se em meados do mês de novembro de 1640 e decidiram mandar um emissário a Vila Viçosa pedindo a Dom João que não fizesse um levantamento armado no Alentejo, que aliás é curioso, ele tinha preparado esse levantamento armado para o 1º de dezembro de 1640, para ele não o fazer. E quando os emissários chegaram a Vila Viçosa, quase logo a seguir, chegaram outros emissários dizendo a Dom João que a coisa fazia-se no sábado 1 de dezembro. Ora, as reuniões finais foram feitas numa sala muito pequenina, que está aqui ao cimo do jardim, no Palácio da Independência. Tem uma mesa, 4 cadeiras, é uma sala histórica, porque ali reuniram-se, mesmo à hora quase de se fazer a Revolução, Dom Antão Vaz de Almada, Dom Miguel de Almeida, João Pinto Ribeiro e o Padre Nicolau da Maia. Ali planearam ao pormenor o que se havia de fazer. Os conjurados não eram muitos, eram cerca de 40. E também se diz que o segredo não era assim tão perfeito, porque, reza uma lenda, provavelmente, porque um dia, nas vésperas mesmo da Revolução, uma criada de Dom Antão Vaz de Almada, passando em Lisboa, por baixo da janela da casa de uma senhora que tinha o marido preso, viu a criada dessa senhora na varanda e disse-lhe: olha, diga à sua patroa que não esteja preocupada, porque amanhã o senhor Dom Antão vai com outros fidalgos, vão ao Paço da Ribeira matar o secretário de Estado e depois o seu marido, diga à senhora que o marido dela é libertado. Ora, isto prova que realmente é muito natural que até o traidor, o valido do Conde Duque de Olivares, secretário da Duquesa de Mantua, Miguel de Vasconcelos, soubesse de qualquer coisa. É natural que ele soubesse de qualquer coisa, mas provavelmente nem acreditava que se pudesse fazer uma revolução em Portugal. Tal era a disparidade de forças. Mas o planeamento fez-se. A hora da Revolução foi marcada para as 9 da manhã de sábado, 1º de dezembro de 1640. Tudo se resumia a uma invasão do Paço da Ribeira, feita pelos fidalgos conjurados, e entravam no Paço Real, matavam Miguel de Vasconcelos e aclamavam rei Dom João IV, o Duque de Bragança.
30 de novembro, à noite, na capela solarenga da casa da Condessa da Toguia, Dona Filipa de Vilhena, os dois filhos, dois rapazes muito novos, dizem à mãe o que se vai passar. Eles são dois conjurados na revolta. E Dona Filipa de Vilhena, no altar da capela, anima-os e diz-lhes que mais vale morrer lutando do que viver naquela ignomínia em que Portugal se encontrava. O mesmo fez Dona Mariana de Lencastre a seus filhos. Estes 4 jovens, Dom Jerónimo de Ataíde, Dom Francisco Coutinho, Dom António Teles, Dom Fernão Teles da Silva, são 4 exemplos de como a juventude portuguesa naquela altura sentia bater bem dentro o coração da pátria humilhada durante 60 anos. Mas não era só a juventude, também os velhos fidalgos ali estavam, prontos a dar a cara. Dom Miguel de Almeida, Dom Antão Vaz de Almada, Sanches de Baena, Dom Carlos de Noronha, Martim Afonso de Melo, veteranos da Índia, veteranos de Marrocos, ali estavam eles. E estavam desde a manhãzinha do dia 1 de dezembro de 1640, prontos, perto do Paço ou no Paço, no terreiro do Paço, para, ao bater das 9 horas, armados até aos dentes, derrubar a tirania que nos governava. E quando bateram as 9 horas, eles aí vão, abrem-se as portas dos coches, sobem as escadarias, dominam os tudescos da guarda alemã, dominam a guarda espanhola. Dom Miguel de Almeida vai à varanda, aclama Dom João IV, chama o povo começa-se a juntar, Dom António Telo e outros fidalgos entram no gabinete de Miguel de Vasconcelos, dizem-lhes que Miguel de Vasconcelos fugiu para a casa da Índia, mas uma escrava aponta um armário. Eles abrem o armário e dentro estava o traidor, o miserável traidor que espezinhava o povo inteiro. Dom António Telo deu-lhe uma cutilada, o homem caiu meio morto, agarraram nele e atiraram-no da varanda para o terreiro do Paço. O povo, é claro, podem calcular o que foi aquilo. Gritava-se pela liberdade, gritava-se por Dom João Duque de Bragança, gritava-se por Portugal. Apareceu a Duquesa de Mantua, a vice-rainha, e queria falar ao povo, queria ver o que era aquilo, que despautério era aquele. Saiu-lhe ao caminho Dom Carlos de Noronha e disse-lhe: Vossa Alteza recolha aos seus aposentos. E respondeu-lhe a Duquesa de Mantua que não, que queria falar ao povo, que ela era a vice-rainha, era a autoridade em Portugal, não é autoridade de coisa nenhuma. E recolha aos seus aposentos e não faça com que eu lhe falte ao respeito. Faltar-me ao respeito a mim? E como? Pois, fazendo com que, se Vossa Alteza não quiser entrar por esta porta, saia por aquela janela. Dom Álvaro de Abranches e Dom Rodrigo de Menezes, o arcebispo de Lisboa, junto com o padre Nicolau da Maia, estavam na rua e levavam o povo numa procissão atrás da bandeira da cidade, a caminho de Santo António da Sé, junto à Sé, a igreja de Santo António. E ali dizem que um frade com uma cruz alçada com um crucificado apontou para o crucificado porque uma mão do crucificado tinha-se despregado, a mão de Cristo tinha-se despregado da cruz e quase como um gesto de bênção abençoava o povo que ali estava. Era um milagre, já nada os podia vencer. Começaram a mandar-se ordens para a guarnição do Castelo de São Jorge se render. Tudo caminhava no sentido da vitória da Revolução. E essa vitória consolidou-se com os milhares e milhares de pessoas que na rua gritavam por Portugal, pelo Duque de Bragança, pelo rei português e pela liberdade.
formou-se um governo. Era presidido pelo arcebispo de Lisboa e pelo arcebispo de Braga. Muito embora o arcebispo de Braga tivesse umas certas conotações de partidário da duquesa de Mantua. Mas esse governo preparou tudo para a aclamação de Dom João IV como rei de Portugal. Dom João IV estava em Vila Viçosa, que ali foi avisado por 3 fidalgos de que a Revolução tinha triunfado. Eram eles o Conde de Vimioso, Pedro de Mendonça e Jorge de Melo. Havia missa em Vila Viçosa quando lhe foram dar a notícia da vitória. Aconselhou calma, assistiu ao ofício até ao fim e depois, escoltado por esses 3 fidalgos e alguns criados, meteu-se na carruagem e veio para Lisboa. Portugal tinha novamente um rei português. Tinham chegado ao fim 60 anos de domínio espanhol. 60 anos de monarquia dual, ou como lhe quisessem chamar, eram 60 anos com a pata da Espanha em cima de Portugal. Chegava ao fim esse período negro, dramático e inesquecível da nossa história. Aos patriotas portugueses tinha parecido 60 séculos. Com o Filipe III e o Conde Duque de Olivares chega a revolta portuguesa. Já era demais. A independência estava à beira de se perder. Porque nós, na realidade, de facto, não a tínhamos perdido. Continuávamos a ser 2 reinos, 2 coroas e um rei. Mas a verdade é que com o Conde Duque de Olivares a política de assimilação de Portugal estava perfeitamente traçada. E a revolta rebentou em Portugal. Até que ponto é que o Sr. Dom Duarte acha que a revolta da Catalunha e tudo quanto sucedeu depois da morte do Conde de Santa Coloma na Catalunha conduziu ou de certa forma inspirou os revoltosos portugueses? E depois gostava de saber a opinião do Sr. Dom Duarte acerca da atuação muitas vezes tão criticada e tão distorcida do Duque de Bragança na revolta de 1640. Bom, é óbvio que perceberam que era a altura ideal para lançar a revolta, considerando que o exército espanhol estava ocupado na Catalunha. Curiosamente, há assim uns espíritos mal intencionados que acham que agora que a Catalunha está novamente a revoltar-se e que se calhar também vai ser uma altura para Portugal manifestar melhor a sua independência, mas não há comparação possível entre as 2 épocas. Não é? Uma coisa é a dependência económica que sofremos hoje, em certa medida, outra coisa é realmente a independência política. Quanto à posição do Dom João IV, do futuro Dom João IV, eu acho que não há dúvida que ele estava perfeitamente decidido. Quando achou que o momento era oportuno, deu informação aos conjurados de que podiam começar, mas não antes, porque começar uma revolta que acabaria com o seu enforcamento era uma desgraça para o país. E, portanto, ele só decidiu ir para a frente quando tinha certeza que a altura era boa. E também é verdade que a duquesa de Bragança, que era espanhola, que era da Andaluzia, que o apoiou, e dizem as más línguas que haveria também uma tentativa de independência depois na Andaluzia. Não, as más línguas para os espanhóis, enfim. Não sei exatamente, dizem os meus amigos, enfim, de
parentes da Dona Luísa de Gusmão, que isso não é verdade, que é tudo uma grande calúnia, mas parece que haveria qualquer coisa, haveria uma tentativa também de independência da Andaluzia. Se isso acontecesse, obviamente que daria uma grande segurança ao movimento português. Mas não aconteceu e Portugal ficou praticamente sozinho contra os espanhóis durante muito tempo, depois da independência proclamada. A ajuda inglesa valeu alguma coisa, mas não foi assim tão decisiva como poderia ter sido. Parece ao Sr. Duarte que a política do Conde Duque de Olivares, de apagamento de Portugal, a carga de impostos que ele nos pôs em cima, a mobilização de tropas, o mandar a nobreza para as fileiras do exército que se ia bater na Catalunha na Guerra dos 30 anos, na parte final, na ponta final da Guerra dos 30 anos, foram decisivas realmente para o levantamento português. Mas é uma revolução, a Revolução de 1640 não há dúvida nenhuma que uma revolução da nobreza e da burguesia, a que o povo dá o seu apoio. Ou o Sr. Dom Duarte tem ideia que dentro da velha tradição portuguesa da ligação da coroa ao terceiro braço da nação, portanto ao terceiro Estado, que talvez na realidade, e eu estou convencido que sim, talvez na realidade o rei, o Duque de Bragança, que ia ser rei, sabia que o povo com esse contava de certeza absoluta. Sim, isso certamente. Isso não há dúvida que desde os comerciantes e a burguesia ao povo, a burguesia evidentemente que tem sempre em consideração os seus interesses económicos e teria sido de facto os impostos e a pressão económica espanhola que teria também estimulado o seu patriotismo, não é? Quanto ao povo rural e ao povo urbano, é o sentimento de que tinham uma pátria e que estavam a perdê-la e que isso era inaceitável e que os levou a aderir entusiasticamente ao movimento. E todas aquelas cenas em Lisboa, algumas até um bocado injustas e exageradas que aconteceram, mas quando o povo se solta e começa a agir descontroladamente, há sempre injustiça, há sempre barbaridades também que são cometidas, não é?